Olá! Hoje nós vamos dar prosseguimento ao nosso curso de Tópicos de Física Conceitual 1, no formato remoto, e vamos discutir conservação de energia. Nós, na aula passada, vimos conservação de momento linear, agora de energia, a próxima é de momento angular. Fiquem atentos. Vamos partir aqui para o nosso assunto de hoje. Bom, vamos iniciar nossa discussão falando sobre energia mecânica. E para isso, eu gostaria que vocês considerassem aqui as seguintes situações. Primeiro, uma bola que você solta, deixa cair no chão e ela quica sucessivas vezes no solo até vir a parar. O segundo movimento que eu quero propor é o movimento de uma massa presa a uma mola. Então, prende uma massa, uma mola, estica essa mola, solta, pensa mais ou menos como é esse movimento. E depois um copo que também cai de uma bancada no chão e aí se quebra, se estilhaça e arremessa pedaços para todos os lados. E por fim também o movimento de um planeta em torno do Sol. E aí eu queria que vocês pensassem nessas 4 situações, vejam se tem alguma característica comum a algumas delas, ou se nós poderíamos talvez agrupar essas situações em 2. Eu vou dar um tempinho aí para você pensar. Uma bola que quica até parar, uma massa presa a uma mola que executa um movimento mais ou menos como esse, um copo que cai no chão e se quebra, e o movimento de um planeta em torno do Sol. E a questão aqui que eu quero levantar é a seguinte, olha. Algumas dessas situações, elas são reversíveis. Em que sentido? No sentido de que se você filmasse, por exemplo, essa situação e assistisse esse vídeo ao contrário, esse vídeo ainda teria um certo sentido. Vamos ver se vocês concordam em cada uma delas. Por exemplo, se eu filmasse uma bola que cai no chão e vai quicando até parar, quando eu assistisse esse vídeo ao contrário, eu teria a seguinte imagem: uma bola que parada começa a espontaneamente quicar e vai cada vez mais alto. Bom, isso não parece uma coisa que a gente vê no nosso dia a dia, tá? Então esse seria um processo irreversível. Já o segundo caso, o movimento de uma massa presa a uma mola, a gente teria o quê? Esticando essa mola e soltando o sistema, na ausência de atrito, claro, Esse movimento seria oscilatório, mais ou menos como eu estou sugerindo, e se você visse esse vídeo ao contrário, o movimento seria essencialmente o mesmo, só que passando ao contrário sem nenhuma ideia absurda. Então isso seria um exemplo de movimento reversível, tá? Na ausência de atrito e com uma mola que não esquentasse, não fizesse barulho nem nada. A terceira situação seria um copo que cai no chão, se quebra, se estilhaça, Esses estilhaços também iriam quicar no chão até parar. E se eu filmasse essa situação e visse ao contrário, nós teríamos caquinhos de vidro, por exemplo, que começam a quicar e sobem para recompor um copo, que eventualmente sobe até uma mesa. Isso realmente seria bastante absurdo. Então isso é mais um exemplo de uma situação irreversível. Tá? E o último movimento, se fosse possível você, através de uma sonda bastante tecnológica, filmar o movimento de um planeta em torno do Sol, quando você visse esse movimento ao contrário, também não pareceria nenhum absurdo, tá? Ao menos, claro, dele estar ocorrendo ao contrário. Ok? Você poderia também usar as próprias observações do movimento de um planeta em torno do Sol, visto a partir da própria Terra, e ao contrário, também não pareceria nada absurdo. Então, essas 2 situações em particular, que são reversíveis, elas têm uma característica interessante, que é o fato de ter uma quantidade conservada, assim como nós tínhamos anteriormente na nossa discussão do momento linear, sob certas condições ele era conservado, no caso,
quando a força resultante era nula. Aqui nós temos também outra quantidade conservada. Essa aqui, no caso, é conservada quando nós temos forças conservativas envolvidas, né? Forças que não dissipam a energia, como nós vamos elaborar melhor daqui a pouco. Tá? Então, essa quantidade conservada, ela pode ser calculada, né? E parte dessa quantidade depende da velocidade. Okay? Então, se o objeto tem velocidade, ele tem esse tipo especial da quantidade conservada. Se ele não tem, se ele está paradinho, então ele não teria essa quantidade. A outra parcela dessa quantidade conservada, ela depende da força envolvida. Por exemplo, no caso de uma mola, nós temos uma expressão matemática para descrever essa quantidade. Eu vou apresentar daqui a pouquinho. No caso da força gravitacional, né, aqui principalmente na superfície da Terra, é muito simples de descrever essa quantidade. A gente poderia também, nesse contexto mais geral, né, de um objeto em torno de outro, orbitando um outro objeto gravitacionalmente, né, nós também sabemos como calcular essa parcela. E essa quantidade, então, sem muito mais mistério, é exatamente o que a gente chama da energia mecânica. Okay? Então é a soma de uma parcela que depende da velocidade, consequentemente é chamada energia cinética, e uma outra parcela que depende da natureza da força, consequentemente chamada de energia potencial. Eu vou mostrar aqui as expressões para essas energias, tá? Então, no caso particular de um massa-mola, né, uma massa presa a uma mola, que daqui a pouquinho eu vou ilustrar usando o Algodu também, nós temos a parcela que depende da velocidade, ela é 1/2 da massa do bloco vezes a velocidade dele ao quadrado, mais 1/2 da constante da mola vezes o seu deslocamento em relação à posição de equilíbrio, que seria esse x aqui, ao quadrado. No caso de um lançamento vertical, por exemplo, né, uma bolinha que a gente arremesse, nós teríamos aqui uma parcela que é 1/2 de mv2 também, onde m seria a massa da partícula e v a sua velocidade, e a outra parcela seria m, que é a massa dele, vezes a aceleração da gravidade g, vezes a altura que essa partícula se encontra a partir de um referencial, né? Por exemplo, poderia ser o nível do mar. Tá? Então essas seriam algumas expressões para a energia mecânica. Bom, qual que é o efeito, né? O que acontece se nós tivermos atrito, por exemplo? Se nesse caso aqui do massa-mola, eu tiver uma superfície com atrito, né? A gente sabe que o atrito ele dificulta o movimento, né? E eventualmente iria frear esse bloco até que ele parasse em alguma posição. Ok? Caso a gente tivesse aquecimento, também, né, se a própria mola, enquanto ela executa esse movimento, as fibras dela, né, eventualmente atritando também umas com as outras, iriam produzir um aquecimento dessa mola, e em algum momento o efeito ia parar, tá? Esse movimento oscilatório iria parar. Caso também nós tivéssemos ondas sonoras, né, que seriam eventualmente também fruto do atrito, por exemplo, mas poderia também ser por outro mecanismo, né? Um próprio atrito com o ar, por exemplo, também iria dissipar esse movimento e fazer com que ele parasse. Tá? Pensem também em alguns outros efeitos que vocês consideram que poderiam influenciar essa conservação. Tá? Mas aqui também eu já queria adiantar a ideia de que esses mecanismos que eu estou discutindo aqui, atrito, aquecimento, ondas sonoras, eu vou pensar nesses atritos como sendo mecanismos que desorganizam a energia mecânica, né? Eles transformam a parte da energia mecânica em outras formas de energia. O atrito, por exemplo, essencialmente produz aquecimento e ondas sonoras. Okay? Então, esses mecanismos que eu estou propondo aqui, eles tradicionalmente são chamados de dissipação, né? Porque
levam energia para fora do nosso sistema, mas eu já queria introduzir aqui a ideia de que eles reorganizam essa energia para outras formas, tá? Que não são tão organizadas quanto a cinética e a potencial. Ok? Eu vou deixar aqui para vocês terem essa ideia também. Bom, ainda no contexto de energia, né, nós não podemos deixar de falar em trabalho e potência. E para isso eu queria pensar na seguinte situação. Imagina esses operários aqui que precisam levantar alguns sacos, por exemplo, de cimento, de um andar até o outro. Tá? Então, nessa primeira situação aqui, que eu vou tentar, que eu estou apontando aqui, ó, nessa primeira situação, ele vai exercer uma certa força ali para puxar esse saco de cimento, né? E dependendo dessa altura, né, se ele quiser levar do primeiro andar para o segundo ou do térreo para o segundo, o custo vai ser maior, né, para ele fazer isso. Então, de fato, ele está perguntando quanto custa levantar esse objeto? Depende de qual a distância através da qual você quer levantar. Tá? Se quer levantar de um andar, é um custo. Se quer levantar de dois, a gente vai argumentar daqui a pouco, é o dobro do custo. Outra questão relevante também é o seguinte, é o que eu quero levantar. Né? Se eu for levantar um saco de cimento, usando essa polia, é um custo, né? Um certo esforço para fazer esse levantamento. Se forem 2 sacos de cimento, o esforço é maior. Acho que isso é razoável da gente se convencer. Tá? Então, o custo de levantar esses objetos depende de qual a distância que você quer levantar e de qual é essencialmente o peso deles, né? Qual é a força que você precisa exercer para levantar esses objetos. Tá certo? Bom, isso nos leva ao conceito de trabalho. Ok? Então, o trabalho ele é calculado numa representação mais simples, que é o que a gente está considerando aqui agora, ele é a força vezes a distância. Tá? Num contexto mais geral, em que a gente já tenha mais domínio sobre vetores, a gente veria que ele é o produto escalar entre a força aplicada e a direção do movimento, tá? A direção na qual a gente quer exercer essa força, por exemplo, para deslocar um veículo ou para levantar esses sacos de cimento. Okay? Mas no contexto mais simples a gente pode ficar com essa expressão por enquanto. Bom, a unidade no sistema internacional de trabalho é a mesma unidade de energia, tá? Que é o joule ou o newton vezes metro. Então eu coloquei aqui a expressão para vocês verem, né? E se vocês forem pensar, né, quando esse saco de cimento, por exemplo, foi levantado de uma certa altura para uma outra, através desse trabalho realizado, o que aconteceu? A energia potencial dele foi alterada. Né? Porque nós vimos no slide anterior que ela depende da altura, por exemplo. Então, se eu aumentei a altura em que o objeto se encontra, eu aumentei a energia potencial dele. Consequentemente, como ela faz parte da energia mecânica, a energia mecânica também foi alterada. Tá? Então, eu coloquei aqui para vocês terem ó, que realizar trabalho, então, no fundo, altera a energia mecânica de um dado sistema, tá? Como foi nesse caso daqui. Bom, vamos pensar também aqui sobre essas duas situações, né? Então, uma pessoa pega aqui um certo objeto e levanta desse objeto desde o chão até o alto da sua cabeça só com esse movimento vertical, tá? Consequentemente, realizou um certo trabalho, já que alterou a energia potencial desse objeto de 0 até alguma diferente de 0. Uma outra pessoa, né, que vem aqui e levante o mesmo objeto, só que agora através de uma rampa, como está representado aqui, realizaria o mesmo trabalho ou um trabalho diferente? Pensem aí um pouquinho, ver o que vocês achariam.
tá? Levantou desde o chão até a mesma altura, só que um foi direto na vertical e o outro foi ao longo de uma rampa. E a resposta em relação ao trabalho é que o trabalho é o mesmo, ok? Mas nós sabemos aqui, né, intrinsecamente, que é mais custoso levantar um objeto, né, em termos de... é mais cansativo, né, talvez exija mais força do indivíduo levantar esse objeto do solo direto até o alto da cabeça. Tá? Mais fácil é empurrá-lo ao longo de uma superfície. Tá? E, então o trabalho realizado é o mesmo, mas existe uma quantidade que é diferente entre as duas situações, e essa quantidade então é a potência. Okay? A potência, ela é o trabalho que é realizado dividido por quanto tempo levou para realizar aquele trabalho. Tá? Então, uma pessoa que levante esse objeto, né, do chão até a cabeça bem rápido, realiza um certo trabalho. Essa pessoa que empurrou também ao longo da rampa, se ela o fizesse também correndo, né, e consequentemente levando o mesmo tempo que a outra pessoa demora para levantar até a cabeça, ela também realizaria o mesmo trabalho e a mesma potência. Tá? Mas nós sabemos que tradicionalmente você empurrando ao longo de uma rampa como essa, você não iria correr, né? Você iria subir aos pouquinhos e no final das contas então realizar o mesmo trabalho, mas com uma potência menor, no caso. Okay? A unidade de trabalho aqui também, ela no sistema internacional seria joule dividido por segundo, que é o famoso watt. Né? Então a potência é medida nessa unidade watts no SI, no sistema internacional. Bom, vamos esmiuçar um pouco mais essas energias potencial e cinética, e para isso eu queria discutir o seguinte, né? Esse nome, energia potencial, ele está associado com o fato de que quando um sistema tem essa energia, ele pode realizar um trabalho. Essa é uma descrição muito comum de energia potencial. Tá? Então, por exemplo, se eu pego uma mola, comprimo essa mola, né? Por exemplo, tem aquelas pegadinhas, né? Amassa uma mola, bota dentro de uma caixa, aí eventualmente deixa num canto, quando alguém abre, a mola pula para fora. Porque ela tinha essa energia potencial armazenada, né? E quando algum vínculo ali, alguma restrição foi liberada, foi desfeita, ela adquiriu um movimento, realizou um trabalho, por exemplo, aumentou a altura em que essa mola se encontrava, né? Estava aqui na superfície de uma mesa e pulou lá, chegou até uma altura maior. Por exemplo, um arco também esticado teria a mesma propriedade, né? Um combustível também, tem uma energia armazenada naquele combustível, e aí, dada uma combustão, né, se pega fogo esse combustível, ele libera também uma certa quantidade de energia, altera a energia mecânica de algum sistema. Tá? Um outro exemplo seria também a própria aqui do nosso dia a dia, é a energia potencial gravitacional. Né? Se eu tenho um objeto com energia potencial numa certa altura, aí eu solto esse objeto e ele então adquire um movimento, por exemplo. Tá? E a força gravitacional nesse contexto executa também um certo trabalho. Bom, a outra parcela seria a energia cinética, né? Então, objetos em movimento, eles também podem realizar um trabalho. Por exemplo, um objeto que vem com uma certa energia cinética, velocidade constante, ele consegue subir uma rampa, por exemplo, né? E então realiza um trabalho, altera a energia potencial dele, por exemplo. Tá? Além disso, ele poderia transferir essa energia para um outro objeto através de uma colisão. Né? Então, uma bolinha que colide com várias latas e aí empurra essas latas em outra direção.
certo? Outro exemplo, então, que eu queria discutir é o do pêndulo, que eu vou mostrar outros mais para frente, mas só para a gente ter essa figura aqui do livro, né? Então, imagina um pêndulo que você tem uma massinha presa à ponta de um fio de massa desprezível, inextensível, você levanta essa massinha e solta a partir de uma altura. Então, quando você soltar essa partícula, ele tem uma energia potencial, tá? Ele vai descendo e, consequentemente, diminuindo a sua energia potencial e aumentando a energia cinética, porque a velocidade dele era zero e começa a aumentar até um valor máximo de velocidade. Tá? Quando ele chegar a essa velocidade máxima, né, esse aqui seria a situação inicial, aí depois ele tem parte de energia potencial e cinética. Quando ele chega no ponto mais baixo da trajetória, ele tem energia puramente cinética, se eu considerar que o nível de energia potencial é exatamente nessa posição mais baixa. Tá? Mas isso é só uma questão mais técnica. E depois ele vai subir novamente para ter energia potencial e cinética, que não está representado nessa figura, e ele só consegue chegar aqui do outro lado até a mesma altura que ele tinha no começo. Tá? Ele não consegue ter uma energia maior do que potencial, né? Maior do que aquela inicial. Okay? Pelo menos nesse contexto em que a gente não está considerando nenhuma força externa que possa alterar o nosso movimento. Tá? Eu vou pegar aqui e fazer alguns exemplos no Ogodu, eu vou incluir esse também, mas só para a gente ter uma ideia aqui, ó, eu vou começar pelo massa-mola. Então, para isso, eu vou representar aqui, eu vou abaixar um pouquinho esse solo, e vou colocar um bloco aqui, ó. Acho que nem precisa ser tão grande. Eu vou botar assim. Botar esse bloco aqui e prender uma mola a ele. Tá? Eu coloquei dessa maneira porque aí o centro de massa dele, né, o centro geométrico, fica exatamente aqui na origem do Algodu, facilita a visualização de algumas quantidades. Bom, o caso que a gente discutiu é um caso idealizado, então eu vou precisar retirar aqui o atrito dos nossos objetos. E também eu vou precisar retirar aqui o amortecimento da mola. Vou tirar aqui. Tá? E vamos dar uma olhada aqui nesse movimento. Tá? Claro, primeiro eu preciso deslocá-lo aqui. Estiquei a mola. E aí o movimento, ou tirar também a resistência do ar. Não posso esquecer disso. E o movimento não seria esse. Ó. Ok? Bom, se eu deixasse aqui, esse movimento seria, né, ficaria registrado direto. E, como eu havia argumentado, se você vê esse vídeo ao contrário, não vai te transmitir nenhuma ideia absurda. Okay? Antes de continuar, eu vou diminuir um pouco a constante elástica dessa mola, só para o movimento ficar um pouco mais devagar e a gente poder ver os gráficos das energias aqui nesse caso. Então eu vou mostrar aqui os gráficos e eu vou selecionar aqui no eixo Y, eu quero a energia mecânica total, eu vou escolher também a energia potencial da mola e eu quero também a energia cinética do bloco. Tá? E a gente vai poder ver isso tudo em função do tempo. Eu vou organizar aqui as nossas janelas, talvez fazer isso aqui também. Eu vou dar play aqui e vamos ver como é que fica esse gráfico. Opa, calma aí que está faltando alguma coisa aqui. Ah, eu não estiquei o bloco, né? Só um instantinho. Agora vai. Ok. Então vou dar um pause aqui para a gente poder dar uma olhada mais atenta nesse gráfico daqui. Então nós temos aqui, ó, em verde, nós temos a energia cinética do bloco. Em laranja, a energia potencial da mola, e aqui nesse meio rosa aqui a soma das duas. E a gente pode perceber que o objeto, ele estava preso à mola, a mola foi esticada. Opa, aqui está um pouquinho de amortecimento, eu vou tirar.
nem fez muita diferença aqui. Ele está esticado. Quando soltar esse bloco, ele tem velocidade zero e, consequentemente, energia cinética zero. Isso está representado aqui no nosso gráfico. Ó. E a energia potencial da mola é máxima, né? A mola está esticada o máximo que ela pode. À medida que o bloco vai se movendo, essa energia potencial então vai diminuindo, né? Porque ela depende da distensão ou da compressão da mola. É o que está representado aqui, ó. Essa energia vai diminuindo. E a energia cinética ela vai aumentando. Tá? Até que, quando a mola está no comprimento natural dela, ali a energia potencial é zero e a cinética é máxima. A velocidade do bloco nesse instante é a máxima que ele pode ter. A partir desse instante, o que acontece é que a mola vai sendo comprimida até uma distensão, uma compressão máxima, que é o que vai acontecer aqui. Ó. Então ela vai sendo comprimida até uma compressão máxima. Aí nesse ponto a energia potencial é máxima de novo. Eu vou repetir aqui a nossa simulação. Olha, só que agora eu vou deixar o movimento mais lento para a gente poder acompanhar esses diferentes estágios, tá? Então vamos lá, aqui é a mola esticada, velocidade zero, energia potencial máxima. Aí ó, o bloco vai se deslocando, a energia cinética está aumentando. Aqui ó, eu dei um pause e a energia cinética chegou ao máximo e a potencial é zero. Se vocês lembrarem, né, eu fiz o desenho inicial, era esse aqui, com a mola tendo esse comprimento e, consequentemente, ela nesse momento não está nem esticada nem comprimida. Tá? A diferença em relação ao desenho original é que agora esse bloco tem velocidade, quando eu desenhei inicialmente não tinha. E a partir daqui, então, a mola vai sendo comprimida até que o bloco pare. Ainda não, mais um pouquinho. Até que o bloco pare. Ele parou aqui, ó. Então a energia cinética foi a zero e a potencial é máxima. E agora o movimento ocorre no sentido contrário. Okay. E ao longo de todo o movimento, a gente pode perceber que a soma da energia cinética com a potencial, ela dá sempre aqui o mesmo valor, tá? Que seria esse valor em rosa aqui, indicando que a energia mecânica ela se conserva. Bom, vou discutir aqui agora um outro exemplo com vocês. Tá? Só em caráter ilustrativo, eu vou representar aqui um lançamento oblíquo, que a gente discutiu ali também. Opa. Então eu vou baixar aqui um pouquinho o solo, colocar aqui um objeto e vou atribuir a ele uma velocidade. Tá? Está aqui 6 metros por segundo, 60 graus, por exemplo. E vamos dar uma olhada nesse movimento. Ó. Sem resistência do ar, tá tudo certinho. Olha como é que é esse lançamento oblíquo. Ok, sem muitos mistérios, né? Mas vamos olhar aqui a energia nesse caso. Ó. Eu vou olhar aqui a energia potencial gravitacional. Eu quero também energia cinética. E vamos ver como é que fica o gráfico, ver se era mais ou menos isso que vocês imaginavam. Ó. Vamos abrir aqui. Opa! Abrir um pouco mais esse gráfico para a gente olhar. Bom, esse movimento começou assim, tinha uma certa energia, uma velocidade, consequentemente tinha energia cinética, mas estava ali na origem, né, do nosso sistema do nosso nível de energia potencial. Então tinha energia potencial zero e cinética com um certo valor. Então está aqui, ó, a energia cinética tinha esse valor e a potencial era essencialmente zero. Tá? E à medida que o objeto então vai subindo, né, nesse lançamento oblíquo, a velocidade dele diminui.
né? Pelo menos a componente Y, a componente X não diminui nesse caso. Então, a energia cinética vai diminuindo até que o objeto chegue à altura máxima. Nesse instante, a velocidade vertical é zero, mas ele ainda tem velocidade horizontal. Por isso que a energia cinética não vai a zero nesse exemplo. Tá? E depois, então, a energia cinética volta a aumentar, né? Porque a velocidade do bloco, do objeto, volta a aumentar na descida, e a energia potencial ela volta a diminuir, né? Porque ela depende da altura. Okay? Eu vou repetir esse exemplo aqui, ó, só que com a velocidade vertical, tá? Vou botar aqui, ó, velocidade 90 graus. 90. E aí a gente vai ver como é que fica agora. Agora, como o bloco realmente parou, né, quando ele chega no ponto máximo, ele para e depois volta a cair, né? Então agora sim a energia cinética vai a zero quando a potencial é máxima. Tá certo? Vamos voltar aqui. Bom, então com isso nós encerramos aqui mais uma aula do nosso curso, né? Desse tópico de Física Conceitual 1. Nós discutimos conservação de energia. Nossa próxima aula vai ser sobre conservação de momento angular, ok? Fiquem atentos e se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Que bom, que a ideia realmente era poder discutir física com vocês de uma maneira, né, mais próxima do que a gente faria no presencial, ok? Então um grande abraço, bons estudos, até mais!